nome é Renata Vilas Boas, sou advogada, mestre em Direito pela UFPE, professora universitária e uma das minhas paixões é o direito das famílias. Por que eu escolhi o direito das famílias? Porque cada um tem a sua família e cada família uma é melhor e mais bonita e mais gostosa do que a outra. Mas, infelizmente, elas apresentam alguns problemas e parte desses problemas é em decorrência de não conhecer ou não saber dos direitos que abarcam essas famílias, o chamado direito das famílias, que está previsto num primeiro momento na Constituição Federal e depois no Código Civil, e ainda podemos encontrar como uma divisão, uma subespécie, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Como a gente não conhece no dia a dia essas normas que nos regem, acaba existindo muito conflitos no âmbito de família, exatamente por desconhecer essas normas. E aí é onde nós entramos, trazendo esse dia a dia um pouquinho desse conhecimento referente ao direito das famílias. Pois bem, então hoje no nosso primeiro contato eu vou trazer para vocês uma expressão que surgiu no âmbito do STJ, que foi a designação de namoro qualificado. O que é isso? O que foi que aconteceu num caso concreto para o STJ entender que se tratava de um namoro qualificado? Porque assim, no dia a dia eu ouço falar em namoro, eu falo em noivado, eu falo em casamento, em união estável, mas o que é esse namoro qualificado? Bom, o que aconteceu? Nós temos aí um casal de namorados, eles viviam aqui no Brasil e o rapaz ele mudou-se para o exterior e lá no exterior ele fazia um curso, tinha uma bolsa e a moça ficou saudosa e foi ficar com seu namorado. E ficaram lá um tempo, ele conseguiu juntar um certo dinheiro, os dois morando juntos então, num apartamento, dividindo ali as despesas, convivendo, e ele conseguiu juntar um dinheirinho e com esse dinheiro ele comprou um apartamento aqui no Brasil. E os dois estavam lá, nesse país estrangeiro, alienígena, e resolveram voltar para o Brasil e aqui casaram. Então eles casaram, foram morar nesse apartamento e passado um tempo não deu certo esse casamento. E aí, fim casamento, entraram com pedido de divórcio e ela pediu que fosse reconhecido esse tempo que estavam morando lá no exterior como uma união estável, para poder partilhar o bem, o apartamento que tinha sido adquirido antes do casamento. Bom, e isso então chegou ao STJ e o STJ entendeu que o fato dos dois morarem juntos, de terem essa vida em comum por si só, não se caracterizaria a união estável, que o que eles tinham no final das contas era um namoro mais qualificado, um namoro que ao invés de ser cada um na sua casa, era um namoro no qual eles estavam convivendo no mesmo teto, no mesmo apartamento, mas como eles tinham a intenção de constituir família, isso passou a ser um diferencial na visão do ministro relator, e aí ele surgiu com essa denominação de um namoro qualificado. Então eles viviam sobre o mesmo teto, as pessoas sabiam, reconheciam como sendo um casal, mas não viam ali como sendo uma união estável, mas sim como namorados, que era a forma como eles se apresentavam para aquela sociedade. Daí porque a expressão namoro qualificado, que foi cunhado então pelo STJ num julgado específico e que agora passa a ingressar no nosso ordenamento jurídico como sendo um precedente, como sendo uma primeira decisão nesse sentido e que agora a gente revê todo o conceito com relação à união estável. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia e iremos nos encontrar em breve. Obrigada!